Em 2012, o Estado-Maior das Forças Armadas Russas já reconhecia que as baixas humanas na Ucrânia haviam ultrapassado a marca histórica de 1 milhão de soldados. É fundamental esclarecer que, segundo relatos de militares ucranianos, esse número inclui tanto mortos quanto feridos. Ainda assim, trata-se de uma cifra assombrosa, sem paralelo em nenhum conflito envolvendo a Rússia ou a União Soviética desde a Segunda Guerra Mundial. Esses dados, amplamente respaldados, abalam a ideia de que a posição da Rússia na guerra seria mais sólida do que se imagina, ou, como diria Trump, de que Moscou ainda teria todas as cartas na mão. Neste debate, vamos analisar as perdas russas e o preço pago por cada metro conquistado. Primeiro, como esses números se comparam a outras fontes. A referência mais confiável sobre as baixas russas vem de iniciativas independentes, como o projeto de mídia e voluntários que compilam listas nominais de mortos. Até hoje já ultrapassaram 110 mil nomes. No entanto, os próprios responsáveis admitem que a lista está longe de ser completa, cobrindo entre 45% e 65% dos óbitos reais. Isso significa que, considerando apenas soldados russos, o total de mortos pode superar 250 mil. Se incluirmos combatentes das repúblicas separatistas de Donetsk e Luz, a estimativa salta para algo entre 270 mil e 500 mil. E aplicando a proporção clássica de um morto para cada 3 feridos, comum em guerras dessa magnitude, e chegamos a um total de perdas que beira os 750 mil, podendo facilmente ultrapassar 1 milhão. Vale destacar que esses cálculos não incluem desaparecidos, que frequentemente acabam sendo contabilizados como mortos ou prisioneiros. Estes últimos também entram nas estatísticas do Estado-Maior. Há, porém, um alerta: alguns militares podem ser contados mais de uma vez, como no caso de Ulduz Sadikol, um soldado de 59 anos capturado em 2024, trocado em um acordo de prisioneiros e enviado de volta à linha de frente, onde morreu em fevereiro de 2025. Mesmo assim, casos como esse não invalidam os números, pois a ausência temporária de um combatente, ainda que por meses, é crucial em ofensivas que dependem de superioridade numérica. Outro fator que distorce as estatísticas é a mudança no padrão de baixas. Antes, a relação de um morto para 3 feridos era a regra, mas hoje, com o uso massivo de drones, essa proporção se aproxima de 1 para 1. Como admitiu o general russo Sviatoslav Golikov, a guerra moderna transformou as batalhas. Não funciona mais aquela lógica clássica. Agora, em média, temos um morto para cada ferido, às vezes até menos. E os feridos que conseguem se arrastar quilômetros para fugir do fogo? Muitos simplesmente não chegam a tempo. A dificuldade de evacuação e os ataques precisos dos drones, que frequentemente resultam em mortes instantâneas, tornam as perdas ainda mais devastadoras. Mesmo considerando possíveis duplicidades nos registros, a realidade é que a Rússia não consegue compensar as baixas com a mesma rapidez. A tática de onda humana, criticada até por comandantes russos, é um dos principais motivos. Golikov, em um relatório de abril, descreveu o problema com clareza: a falta de recursos essenciais, desde munição até comunicação e apoio de fogo, torna as ofensivas caóticas. As tropas avançam sem cobertura adequada e os ucranianos, com drones e artilharia, dizimam os grupos de assalto em minutos. Quando conseguem algum avanço, a falta de reforços e logística faz com que percam o terreno conquistado logo em seguida. O planejamento dessas operações também deixa a desejar. Por um lado, há uma queda evidente na competência dos oficiais e na qualidade do trabalho dos estados-maiores. Por outro, a pressão dos superiores, que exigem resultados a qualquer custo, faz com que muitos comandantes prefiram obedecer a ordens suicidas a arriscar suas carreiras. Alguns até incentivam a estratégia, pois sabem que novas levas de recrutas trarão bônus e promoções. Enquanto isso, os oficiais que tentam analisar os erros e propor soluções são sufocados pela falta de tempo e recursos. Um estudo recente do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais dos Estados Unidos, que detalharemos adiante, estimou 250 mil mortos russos até maio de 2025. Desde então, com a nova ofensiva russa, marcada por perdas ainda maiores, esse número certamente cresceu. Essas baixas massivas não são um acidente, mas o resultado direto de uma doutrina militar falida, que sacrifica vidas em troca de ganhos mínimos. E o pior, não há sinais de que Moscou esteja disposta a mudar de rumo. De relatórios forjados, seja por cronograma ou em regime de emergência, direto na linha de frente, sem qualquer planejamento que se adeque à realidade do campo de batalha.
O que se vê são ataques repetitivos, sempre pelos mesmos corredores, contra os mesmos pontos, sem levar em conta as condições climáticas, a disposição do inimigo ou a capacidade ucraniana de concentrar seus meios de vigilância e fogo. O resultado? Unidades de assalto são lançadas ao massacre como carne de canhão, sem treinamento, sem apoio de artilharia, sem sequer água ou munição suficiente. E o mais absurdo, os comandantes sabem disso, mas insistem no erro, como se a vida dos soldados fosse um recurso descartável. A lógica é perversa. As baixas massivas geram a necessidade de reposição imediata, o que leva ao recrutamento apressado de homens sem qualquer preparo. Esses mesmos homens, mal treinados, são enviados para morrer em ofensivas suicidas, alimentando um ciclo vicioso de desperdício humano. E quando as perdas se tornam insustentáveis, até mesmo técnicos e especialistas são arrancados de suas funções e jogados na linha de frente como infantaria de emergência. O colapso da qualidade é visível, batalhões inteiros reduzidos a 1 ou 2 pelotões operacionais, unidades de elite como os fuzileiros navais do Pacífico sendo desviados para tapar buracos em outros setores, enquanto a moral desmorona. Para não restar dúvidas, quem descreve essa realidade não são inimigos da Rússia, mas os próprios militares russos. Um deles, com o codinome Afganets, relatou em detalhes o que viu durante o fracassado assalto a Kondratovka, uma operação comandada por um oficial conhecido como Shershen, que personifica o desprezo dos superiores pelos seus homens. A história, confirmada por outros combatentes, é um retrato cru da incompetência e da crueldade. Soldados enviados para atravessar campos minados sem apoio aéreo ou de artilharia, feridos abandonados à própria sorte, comandantes que ameaçam e humilham seus subordinados para forçá-los a avançar. Em um dos relatos mais chocantes, um grupo de 300 homens foi reduzido a 166 em questão de horas, com baixas causadas por minas, drones e fogo inimigo. Um dos sobreviventes descreveu como seu comandante, exausto e desesperado, correu à frente da tropa para dar exemplo, e foi dilacerado por uma explosão. Outro, ferido gravemente, arrastou-se por 800 metros antes de ser encontrado por um companheiro, a quem disse apenas, "Glória à Rússia", antes de morrer. E não se trata de um caso isolado. O analista ucraniano Konstantin Machovets, que acompanha de perto a situação no fronte, estima que algumas unidades de fuzileiros motorizados russos foram reduzidas a menos de 10% de sua capacidade operacional, sendo substituídas por tropas de elite que deveriam estar em outros setores. As redes sociais estão repletas de vídeos que confirmam o caos, soldados improvisando equipamentos com lixo, treinamentos que duram apenas 2 ou 3 dias, feridos sendo evacuados em condições desumanas. Como resumiu um canal militar russo, a preparação das tropas regrediu ao nível da Primeira Guerra Mundial. Os números falam por si. Segundo dados do Ministério da Defesa britânico, cerca de 128 mil das baixas russas ocorreram apenas nos últimos 18 meses, justamente o período em que Moscou intensificou suas ofensivas locais, sem qualquer estratégia coerente. Alguns podem argumentar que, apesar das perdas, a Rússia avança. E é verdade, em alguns setores como em Avdiivka, os russos conseguiram ganhos táticos, chegando a poucos quilômetros da cidade. Mas a que custo? Em mais de 2 meses de combates, o avanço médio foi de míseros 700 metros a 1 quilômetro, um progresso pífio, obtido com um sacrifício humano desproporcional. E mesmo esses ganhos são frágeis, as linhas russas estão sobrecarregadas, as reservas esgotadas, e qualquer contra-ataque ucraniano pode reverter o que foi conquistado a duras penas. Do ponto de vista estratégico, o quadro é ainda mais desolador. Um estudo recente do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais CSIS dos Estados Unidos desmonta a narrativa de que a Rússia estaria vencendo a guerra. Pelo contrário, o relatório demonstra que mesmo com as conquistas territoriais, Moscou está cada vez mais isolada, com sua economia militarizada à beira do colapso, sua população exausta e suas forças armadas operando no limite. Os analistas do CSIS são categóricos. A Rússia não tem condições de sustentar uma guerra prolongada, e seus avanços atuais são ilusórios, pagos com o sangue de uma geração de jovens que jamais deveriam ter sido enviados para morrer em uma guerra sem sentido. Suas próprias operações militares do passado. Os números não mentem. A Rússia de hoje avança a passos de tartaruga, incapaz de repetir sequer os feitos medíocres de seus antecessores históricos. Enquanto a Alemanha nazista, mesmo enfrentando uma das defesas mais fortificadas da Segunda Guerra Mundial, conseguia romper linhas inimigas a uma velocidade 3 vezes superior à atual ofensiva russa,
Putin se contenta com conquistas pífias? Metros de terra arrancados a custo de milhares de vidas, sem estratégia, sem visão, sem futuro. O relatório do CSIS não deixa dúvidas, o que vemos não é força, mas desespero. Cada quilômetro quadrado ocupado custa à Rússia um preço insustentável, não apenas em equipamentos e soldados, mas em credibilidade internacional, em coesão interna e, acima de tudo, em esperança. Os analistas são claros. Moscou não está vencendo a guerra, está apenas adiando o inevitável. Sua doutrina militar, outrora baseada em ataques cirúrgicos e avanços coordenados, degenerou-se em uma máquina de moer carne humana, onde a única estratégia é saturar o fronte com corpos até que a Ucrânia não consiga mais resistir. Mas a Ucrânia resiste. E resiste porque, ao contrário da Rússia, sabe pelo que luta. Enquanto os generais russos repetem os mesmos erros do século passado, bombardeios indiscriminados contra civis, ataques dispersos sem foco tático, comandantes promovidos por lealdade política e não por competência, as forças armadas ucranianas transformaram a defesa em uma ciência. Cada trincheira, cada campo minado, cada linha de suprimentos é calculada para maximizar o desgaste do inimigo. E funciona. Os números falam por si. Em 2022, a Rússia avançava quilômetros por dia. Hoje mal consegue avançar centenas de metros. Em 2023, a Ucrânia, mesmo em desvantagem numérica, manteve suas linhas quase intactas. Agora, em 2024, a equação se inverteu. É a Rússia que sangra, é a Rússia que vê seus recursos se esgotarem, é a Rússia que, dia após dia, enterra seus soldados em uma guerra que já perdeu o sentido. O mais irônico? A Rússia ainda acredita que o tempo está a seu favor, mas o tempo não perdoa quem desperdiça oportunidades. Enquanto Putin insiste em uma guerra de atrito, a Ucrânia se prepara para o contra-ataque decisivo, não com números, mas com inteligência, não com brutalidade, mas com precisão. E quando esse momento chegar, a história não terá piedade dos que escolheram o caminho da destruição em vez da construção. A Rússia já perdeu a narrativa, perdeu a economia, perdeu a confiança de seus aliados. Agora só lhe resta perder a guerra. E o relatório do CSIS é apenas o primeiro rascunho desse veredito final. As batalhas do fronte oriental da Segunda Guerra Mundial foram vencidas não pela força bruta, mas pela evolução tática, pela integração entre infantaria, blindados, artilharia e aviação, transformando o caos em coordenação letal. Hoje, porém, a Rússia repete erros do passado como se o tempo não tivesse passado. Em vez de inovar, recorre a drones de ataque em enxames, a táticas de ondas humanas dignas da guerra Irã-Iraque e a munições de urânio empobrecido, métodos que já se provaram ineficazes décadas atrás, deixando apenas um rastro de mortos e promessas vazias. Talvez Moscou ainda descubra uma fórmula mágica para romper as defesas ucranianas, mas uma coisa é certa, a Ucrânia não esperará para ver. E quando o contra-ataque chegar, não será com improvisos, mas com uma estratégia afiada, aquela que transforma fraquezas em armas e derrotas em lições. Os números falam por si. Desde 2022, a Rússia conquistou míseros 5.000 quilômetros quadrados, menos de 1% do território ucraniano. Para colocar em perspectiva, nos primeiros meses da invasão, Putin avançou sobre 120.000 quilômetros, apenas para ver metade disso ser retomado em semanas. Em 2022, a Ucrânia recuperou 17.000 quilômetros em menos de 3 meses, entre Kharkiv e Kherson. Hoje, os sucessos russos são medidos em metros, não em vitórias. E o que custam esses metros? O relatório do CSIS não deixa dúvidas. Desde fevereiro de 2022 até abril de 2025, Moscou perdeu 1.446 tanques, 479 veículos blindados, 624 peças de artilharia e 3.454 veículos logísticos, apenas o que foi documentado visualmente. A realidade é ainda mais sombria. Essas cifras representam apenas 70% das perdas reais, sem contar os drones e equipamentos civis adaptados, que agora substituem os blindados à medida que os estoques se esgotam. A relação de perdas entre Rússia e Ucrânia é um termômetro da degradação militar de Putin. No início da guerra, Moscou perdia 4 vezes mais equipamentos que Kiev. Hoje a proporção caiu para 2 para 1, e em alguns meses até menos. Durante a contraofensiva ucraniana de 2023, a Rússia chegou a perder 3 vezes mais, mesmo em posições defensivas. Os dados não mentem. A cada avanço russo, o preço em vidas e material só aumenta. Enquanto a Ucrânia aprimora suas táticas, a Rússia recorre ao mesmo manual falido: ondas humanas, artilharia indiscriminada, ataques sem coordenação. O resultado?
um exército que avança centímetros ao custo de milhares de soldados. As baixas humanas são ainda mais chocantes. Desde 2022, a Rússia enterrou cerca de 250 mil combatentes, 5 vezes mais que em todas as suas guerras pós-Segunda Guerra Mundial somadas, incluindo a do Donbas em 2014. A Ucrânia, por sua vez, contabiliza 60 mil mortos em combate, além de 70 mil desaparecidos, muitos deles civis. A proporção de 2,5 para 1 parece favorável a Moscou, mas os números escondem uma verdade incômoda. Enquanto as perdas ucranianas se mantiveram estáveis nos últimos 2 anos, as russas dobraram. Em 2023, Putin enterrava 200 mil homens por ano. Em 2024, esse número saltou para 400 mil. A Ucrânia, por outro lado, manteve suas perdas em patamares controlados, prova de que a eficiência supera a massa. O futuro da guerra não será decidido por quem tem mais corpos para jogar no fronte, mas por quem souber usar a tecnologia a seu favor. E é aqui que a Ucrânia dá seu checkmate. A estratégia de drones em rede, capaz de eliminar 35 mil soldados russos por mês, não é apenas um plano, é uma realidade em construção. Enquanto Moscou conta seus mortos, Kiev constrói o exército do amanhã, onde a inteligência artificial, a guerra eletrônica e a precisão cirúrgica substituem o desperdício de vidas. A Rússia ainda acredita em números. A Ucrânia aposta em resultados. E quando o contra-ataque decisivo chegar, não será a quantidade que vencerá, mas a qualidade, aquela que já reescreveu as regras do jogo. Os dados do Estado-Maior ucraniano não deixam margem para dúvidas. O gráfico é implacável. Em 2024 e 2025, a Rússia pagou um preço muito mais alto para manter esta guerra do que nos anos anteriores. Mesmo em abril de 2025, quando a intensidade dos ataques russos diminuiu, as perdas continuaram o dobro das registradas no verão de 2023, durante a ofensiva ucraniana. A conclusão é clara: o esgotamento das forças de Moscou não é uma projeção. É um fato acelerado, e cada dia que passa aprofunda o abismo. A Rússia insiste em uma estratégia falida, apostando na exaustão do Ocidente, como se a história se repetisse no Afeganistão. Mas Putin subestima uma verdade simples: a Ucrânia não é um satélite distante, e a guerra não é uma questão de paciência, mas de determinação. Enquanto o Kremlin espera que Washington canse, Kiev transforma cada recurso recebido em vantagem tática: drones que caçam tanques, mísseis que neutralizam artilharia, sistemas que cegam a aviação inimiga. A diferença não está na quantidade de armas, mas na forma como são usadas. O Ocidente ainda hesita, como se o tempo estivesse a favor de Moscou. É um erro estratégico. Cada mês de atraso custa vidas ucranianas, mas também enfraquece a posição russa de forma irreversível. A alternativa, pressionar a Rússia até o colapso, não exige um esforço descomunal. Exige apenas coerência. E ao contrário do que sugerem os céticos, os recursos necessários para isso não são inatingíveis. São apenas uma fração do que já foi gasto em guerras menos decisivas. Esta é uma guerra de desgaste, sim. Mas em guerras assim, não são os mais fortes que vencem, são os que resistem por mais tempo. E a Ucrânia já provou que sabe resistir. O que falta agora é garantir que o lado certo seja o último a ficar de pé. Porque quando a exaustão finalmente chegar, não será Kiev que cairá de joelhos. E quem ainda duvida disso deveria olhar com mais atenção para os números, não os que Putin inventa, mas os que o campo de batalha escreve em sangue.